relação aos Estados Unidos, vocês estão acompanhando que hoje começam a vigorar aquelas tarifas que, na maior parte delas, acabam favorecendo a nossa balança de exportação. O vice-presidente até já falou sobre isso. Mas tem gente que não gostou, como, por exemplo, os chineses. E é sobre isso que a gente fala agora. A gente vai falar com o nosso correspondente internacional, com o Bassani, que vai explicar melhor sobre essa questão. Os chineses estão pedindo uma abertura, assim, uma abertura maior para os comércios, para o comércio, né, Bassani? Explica para a gente aí a relação do tarifaço global e a opinião e a posição dos chineses. Bom dia. Pois é, Fernando, uma situação muito complexa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. De fato, essa queda de braço entre o executivo e o judiciário nos Estados Unidos acabou repercutindo no resto do mundo. Como sabemos, a Suprema Corte norte-americana, ela disse que é inconstitucional a medida do tarifaço aplicada globalmente por Donald Trump durante o ano passado e o começo desse ano, e que isso deveria ser suspenso imediatamente. O presidente dobrou a aposta, falou que as tarifas de 10% agora se tornarão 15% na sua alíquota principal, enquanto muitos países esperam para ver o que será decidido internamente no judiciário norte-americano. A China, inclusive, que foi um dos países mais afetados por esse tarifaço, pede a suspensão dessas novas tarifas, dizendo que, primeiro, elas são contraproducentes ao comércio global, que não se pode analisar a economia mundial como um jogo de soma zero, né? E que, ao mesmo tempo, essas novas tarifas contrariariam o próprio regimento interno dos Estados Unidos, uma própria decisão do sistema judiciário. Ao mesmo tempo, aqui na Europa, aquelas negociações que estavam acontecendo para um novo acordo bilateral com os Estados Unidos foram suspensas, porque os eurodeputados também consideram necessário ver a decisão interna dos Estados Unidos antes de decidirem como irão prosseguir. Tudo isso tende a se intensificar durante os próximos dias, já que Donald Trump disse que não voltará atrás e que as tarifas são necessárias para fortalecer a segurança nacional e tornar os Estados Unidos novamente uma potência industrial. Tudo indica que ficaremos com essa queda de braço entre executivo e judiciário, ao longo deste ano, e que isso com certeza terá influência direta nas eleições de meio de mandato em novembro, quando os democratas pretendem retomar o controle tanto da Câmara Baixa quanto do Senado, o que pode complicar os últimos 2 anos do presidente republicano, algo para ficarmos monitorando também ao longo dessa semana. Muito bem, obrigado, Bassani. Em março, né, ainda no mês de março, o Trump deve se encontrar, né, com autoridades chinesas. Eu acho que isso vai ter um outro capítulo muito importante também, né? Exatamente, o presidente Donald Trump tem vários encontros marcados nesse mês de março com autoridades latino-americanas, os presidentes que são de direita, né, Milei, o próprio presidente Bukele de El Salvador, tantos eles serão convidados aos Estados Unidos para tentar frear a influência chinesa no hemisfério ocidental. Depois também temos o encontro do presidente Lula, que irá a Washington se encontrar com Donald Trump pela primeira vez de um aspecto mais formal como convidado, além de encontros entre os secretários de comércio da China e dos Estados Unidos, que pretendem também achar uma saída para esse tarifaço, ou seja, muita coisa para acontecer e que pode ter um impacto direto também no Brasil para nós observarmos. Obrigadíssimo, Bassani. Uma boa tarde para você por aí, bom dia para a gente por aqui. Valeu, bom trabalho. Muito bom. Assim, tem uma informação importante, porque o Ministério da Fazenda declarou que a estimativa de arrecadação é de 14 bilhões a mais esse ano, com o aumento do imposto da importação. A medida que foi adotada no início de novembro para proteger a indústria nacional. Uns reclamam, outros comemoram, Matheus. De fato, esse certo protecionismo da indústria nacional, ele não é exclusivo do Brasil ou dos Estados Unidos, né? Todos os países, eles buscam, de alguma forma, privilegiar a produção interna. Aqui no Brasil a gente viu um caso que ficou muito polêmico, muito famoso, que são das blusinhas, né? Que o pessoal fala, vai taxar a blusinha que compra daquele aplicativo que vem da China, daquele aplicativo que vem lá do outro país, e de fato isso pode parecer muito sutil para quem está, às vezes, observando, porque comprou um produto ali de R$40, R$60, R$80 e tem a questão dos $50, mas o fato é, Fernando, que aquele pequeno produtor,
médio produtor aqui no Brasil, da indústria têxtil principalmente, ele é muito afetado, né, pela blusinha que vem e que invade o nosso país. Então, esse aumento da arrecadação reflete, de fato, que as pessoas não deixaram de consumir, o governo começou a arrecadar mais. Agora, seria interessante o Ministério da Fazenda também divulgar qual foi o impacto sobre a produção nacional, se a gente teve aumento ou se não. Porque é o seguinte, se a gente continuou com a mesma produção ou até diminuiu, só o governo que arrecadou mais, o cidadão pagou mais caro, mas não necessariamente a gente teve mais desenvolvimento. Bom, aqui a gente comenta de tudo, a gente fala sobre todos os assuntos, mas tem uma coisa que muita gente esquece, que é o próprio corpo. São os sinais que o corpo manda. O despertador